Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar num labirinto fascinante, algo que é essencial para entender como o nosso corpo funciona, e principalmente como vários medicamentos agem, o sistema nervoso autônomo, ou para os íntimos, SNA. Isso aí. E para nos guiar nessa jornada, temos um capítulo inteiro sobre farmacologia autonômica, é um material bem completo, com textos explicativos, diagramas detalhados e tabelas super úteis que destrincham os receptores, neurotransmissores e como as drogas interagem com tudo isso. Uma verdadeira mina de ouro de informação, sabe? Parece que a gente vai ter bastante coisa para desvendar, mas é para isso que a gente está aqui, né? Nossa missão, e a sua também, já que você está ouvindo, é mergulhar fundo nesse sistema complexo e entender como os medicamentos podem modulá-lo de diversas maneiras. A ideia é tornar tudo isso compreensível e, quem sabe, até um pouco divertido. E essa aventura tem tudo a ver com o seu dia a dia, acredite. O SNA está ali, discretamente, controlando funções vitais, desde os batimentos cardíacos, a digestão, até a transpiração e a dilatação das pupilas. É como um maestro de uma orquestra silenciosa. Entender como ele funciona abre um novo mundo de possibilidades, tanto para entender como o corpo funciona, quanto para intervir quando as coisas não vão tão bem. Verdade. Então vamos começar desvendando essa orquestra, né? O sistema nervoso, ele não é só um emaranhado de fios, certo? Tem uma lógica por trás dessa organização toda. Com certeza. A gente divide o sistema nervoso em duas grandes partes. O sistema nervoso central, que é basicamente o cérebro e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, o famoso SNP, que se ramifica por todo o corpo. E é nesse SNP que a gente encontra o astro do nosso show de hoje, o sistema nervoso autônomo. Mas como ele se diferencia da outra parte do SNP? No SNP tem duas divisões principais. O sistema nervoso somático, que a gente controla conscientemente para mexer os músculos, e o sistema nervoso autônomo, o SNA. A grande diferença é que o SNA atua em grande parte sem a gente perceber, regulando as funções vitais de forma automática. É um verdadeiro herói silencioso. Então, respirar, coração batendo, a digestão acontecendo, tudo isso no automático. E o próprio SNA ele também tem suas ramificações, né? Exatamente. Os dois ramos principais são o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. De forma geral, eles têm funções opostas e complementares. O simpático é aquele que entra em ação nas situações de luta ou fuga, preparando o corpo para lidar com o perigo ou estresse. Acelera o coração, dilata as pupilas, aumenta a sudorese. Tipo, quando a gente leva um susto, precisa correr de algum perigo, né? E o parasimpático, a dele? O parasimpático é o rei do descansar e digerir. Ele atua nos momentos de calmaria, diminuindo o ritmo cardíaco, estimulando a digestão, conservando a energia. É como aquele botão de pause que o corpo precisa para se recuperar e relaxar. É como yin e yin do sistema nervoso, equilibrando as coisas. Tem que aquele outro sistema também, né? O sistema nervoso entérico, se não me engano. Isso mesmo. O sistema nervoso entérico, ou SNE, é como uma rede neural complexa que fica nas paredes do nosso trato gastrointestinal. O mais incrível é que ele pode funcionar de forma independente, controlando a digestão mesmo se a comunicação com a SNC for interrompida. É como se fosse um segundo cérebro cuidando da nossa digestão. Um cérebro na barriga. Interessante, né? Agora que a gente já explorou a estrutura, vamos entender como esses ramos se comunicam com os órgãos e tecidos do corpo. Não é só na base do grito, né? De jeito nenhum. A comunicação acontece através de um processo químico chamado neurotransmissão. Basicamente, o neurônio libera mensageiros químicos, os neurotransmissores, que viajam por um espaço minúsculo chamado sinapse até alcançar outro neurônio ou uma célula-alvo. É como um sistema de entrega super preciso. E cada neurotransmissor tem sua própria mensagem, sua função específica. A acetilcolina, por exemplo, já ouvi falar dela. A acetilcolina, ou ACTH, é um neurotransmissor super importante no SNE. O legal é que ela é bem versátil. É o principal neurotransmissor tanto nos gânglios simpáticos quanto nos parasimpáticos. Os gânglios são como pontos de conexão, onde os neurônios pré-ganglionares se comunicam com os pós-ganglionares. Um intermediário na comunicação. Exatamente. E a acetil também é um neurotransmissor nas terminações nervosas pós-ganglionares do parasimpático, agindo diretamente nos órgãos-alvo para promover o descansar e digerir. Curiosamente, ela também atua em algumas terminações do simpático, como nas glândulas sudoríparas. Espera aí, glândulas sudoríparas usando o neurotransmissor do descansar e digerir. Isso parece meio contraditório, né? É que o simpático não é só luta ou fuga, ele tem outras funções mais sutis também. Mas voltando à OSHA, ela é produzida a partir da colina e do acetilcolia por uma enzima chamada colina-acetiltransferase, ou SHAT, e ela é rapidamente degradada na sinapse pela enzima acetilcolinesterase, a ACHE, garantindo que o sinal seja breve e controlado. Liga e desliga rapidinho, tipo um interruptor. E da norepinefrina, qual é o papel dela? Eu sempre associo a adrenalina. Você está no caminho certo. A norepinefrina, ou EE, junto com a epinefrina, são os principais neurotransmissores da maioria das terminações nervosas pós-ganglionares do simpático. É assim que os sinais de luta ou fuga chegam aos órgãos-alvo.
Então, para simplificar, a Xi é a língua principal no início dos dois ramos e no final do parasimpático, e a norepinefrina e a epinefrina dominam no final do simpático. Perfeito. E a produção delas também é um processo interessante. Começa com o aminoácido tirosina, passa por várias etapas enzimáticas, incluindo a tirosina hidroxilase, a dopamina hidroxilase, e no final temos a norepinefrina e a epinefrina. É incrível como essas moléculas minúsculas têm um poder tão grande no nosso corpo, né? Mas, e aí só existem esses dois neurotransmissores no SA. Não, o SNA tem um arsenal químico bem diversificado. A dopamina, por exemplo, atua em algumas vias simpáticas. A serotonina, ou 5-HTP, também está presente e pode modular funções autonômicas. E no SNE, o cérebro do intestino, a gente encontra vários peptídeos que atuam como neurotransmissores e neuromoduladores. Na tabela 6.1 do material, tem uma lista completa com localização e função de cada um. Vale a pena dar uma olhada para entender a complexidade do sistema. Nossa, quanta coisa. Mas os neurotransmissores são só uma mensagem, né? Quem recebe e interpreta essa mensagem são os receptores, certo? Exatamente. Os receptores são proteínas especiais que ficam na superfície das células-alvo, como se fossem portas específicas para cada neurotransmissor. Quando o neurotransmissor se liga ao seu receptor, ele desencadeia uma série de reações dentro da célula, gerando uma resposta fisiológica. É como uma chave que abre uma fechadura específica. E no SNA a gente tem diferentes tipos de fechaduras, né? Isso mesmo. Na acetilcolina, os receptores são chamados de colinérgicos, e eles se dividem em dois grupos principais, muscarínicos e nicotínicos. Muscarínicos. Me lembra cogumelo. É porque eles foram descobertos a partir de uma substância presente em certos cogumelos, a muscarina. Os receptores muscarínicos, de AM1 a AM5, são acoplados à proteína G. Isso significa que eles não abrem canais iônicos diretamente, mas ativam vias de sinalização dentro da célula quando a AGISH se liga a eles. E eles são encontrados principalmente nos órgãos-alvo do parasimpático. Então, quando a RISH é liberada no final de um nervo parasimpático, os receptores muscarínicos no órgão-alvo são os responsáveis por interpretar a mensagem e gerar uma resposta. E esses subtipos, M1 e M5A, eles têm funções diferentes. Sim. Cada subtipo tem sua função específica. Por exemplo, os receptores M2 que estão no coração diminuem a frequência cardíaca e a força de contração. Já os M3 presentes no músculo liso causam contração e aumentam as secreções em vários órgãos. As tabelas 6.2 e 7.1 mostram os detalhes de cada subtipo, localização e mecanismo de ação. É essa diversidade que permite respostas específicas a um mesmo neurotransmissor em diferentes tecidos. Faz sentido. É como se fossem chaves parecidas, mas que abrem fechaduras diferentes, gerando resultados diferentes. E os receptores nicotínicos, eles são ativados pela nicotina. Exatamente. Os receptores nicotínicos NN são diferentes dos muscarínicos porque eles são canais iônicos controlados por ligante. Quando se liga a eles, o canal se abre, permitindo a passagem de íons e mudando o potencial elétrico da célula. Os receptores NEN estão nos gânglios autonômicos, aqueles pontos de conexão entre os neurônios, e os NEN estão na junção neuromuscular, onde os neurônios motores se comunicam com os músculos esqueléticos. A gente está focando no sistema autônomo, mas é bom saber que os receptores nicotínicos também atuam no controle muscular voluntário. Entendi. Nicotínicos para os gânglios e para os músculos. E a norepinefrina e a epinefrina, elas também têm seus próprios receptores. Claro, os receptores para norepinefrina e epinefrina são chamados de adrenérgicos e se dividem em dois grupos, alfa e beta. E assim como os muscarínicos, eles são acoplados à proteína G. E esses grupos também têm subtipos, né? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Isso aí. Os receptores alfa, A1 e A2, estão em vários órgãos-alvo do simpático. De maneira geral, os A1 causam contração do músculo liso, por exemplo, nos vasos sanguíneos, levando à vasoconstrição. A tabela 9.1 explica isso direitinho. Já os AINO2 têm funções mais diversas e podem até inibir a liberação de neurotransmissores. Então os alfa, de forma geral, dão uma apertada nas coisas. E os betas? Eu já ouvi falar de beta-bloqueadores, mas não sei exatamente o que eles fazem. Os receptores beta verso 1, B2 e B3 também têm funções e localizações específicas. Os AMO estão principalmente no coração e nos rins, e quando ativados, aumentam a frequência cardíaca, a força de contração do coração e a liberação de renina pelos rins. Os EDA estão no músculo liso das vias aéreas, dos vasos sanguíneos e do útero, e causam relaxamento, levando à broncodilatação, por exemplo. Já os BTs estão no tecido adiposo e participam da lipólise, a quebra de gordura. Então, os betas aceleram o coração e relaxam os pulmões. É incrível como essa variedade de receptores permite um controle tão preciso de diferentes órgãos por um mesmo neurotransmissor, né? Com certeza. É essa complexa interação entre neurotransmissores e seus receptores específicos que permite ao SNA orquestrar tantas funções corporais com tanta precisão. Porque agora que a gente já entendeu o sistema de comunicação, como os medicamentos entram nessa história, como podemos usar a farmacologia para modular essa orquestra autonômica? As drogas podem interagir com o SNA de duas maneiras principais:
imitando ou bloqueando a ação dos neurotransmissores nos receptores. As drogas que imitam os neurotransmissores são chamadas de agonistas, e as que bloqueiam são os antagonistas. Então, os agonistas aumentam o volume da mensagem e os antagonistas colocam no mudo, certo? Vamos começar com as drogas colinamiméticas, que, pelo nome, parecem imitar acetilcolina. É isso mesmo. As drogas colinamiméticas, ou agonistas colinérgicos, podem ser de ação direta ou indireta. As de ação direta, como a própria acetilcolina, que não é usada na prática por ser degradada muito rápido, o betanecol, a pilocarpina e a nicotina se ligam diretamente aos receptores colinérgicos, sejam muscarínicos ou nicotínicos, e geram efeitos parecidos com os da ACI. Você pode dar algum exemplo de como elas são usadas? Claro! A pilocarpina, por exemplo, é usada para tratar glaucoma porque ela contrai a pupila e facilita a drenagem do líquido dentro do olho. O betanecol pode ser usado para estimular o esvaziamento da bexiga em caso de retenção urinária. E a nicotina, apesar de ser famosa por seus efeitos viciantes no tabaco, atua nos receptores nicotínicos em vários sistemas do corpo. As tabelas 7 e 2 e a tabela resumo dos agentes colinérgicos mostram os detalhes desses agonistas de ação direta. E os agonistas de ação indireta, como eles funcionam? Os agonistas de ação indireta, também conhecidos como inibidores da colinesterase, como a neostigmina, a fisostigmina, o drufone e os organofosforados, atuam inibindo a enzima acetilcolinesterase, a AAX, que degrada a AAX. Ao bloquear essa enzima, eles aumentam a quantidade de AAX na sinapse e prolongam seu efeito. Então, em vez de ativar o receptor diretamente, eles aumentam a duração da mensagem original? E para que eles são usados? Eles têm várias aplicações. A neostigmina, por exemplo, é usada no tratamento da miastenia gravis, uma doença autoimune que afeta a comunicação entre os nervos e os músculos, porque ela aumenta os níveis de ACIC na junção neuromuscular. A fisostigmina pode ser usada para reverter os efeitos de certas drogas anticolinérgicas em caso de overdose. Mas é importante lembrar que, como eles aumentam a ACE em todo o sistema colinérgico, eles podem causar efeitos colaterais. Os organofosforados, por exemplo, podem ser bem tóxicos. A tabela 7 e 4 e a tabela resumo dos agentes colinérgicos explicam melhor os detalhes desses agentes. Entendi. E agora, como a gente faz para desligar o sistema colinérgico? Entram em cena os antagonistas colinérgicos, né? Exatamente. Os antagonistas colinérgicos ou drogas anticolinérgicas bloqueiam os efeitos da ACIC nos receptores. Eles se dividem em antagonistas muscarínicos e antagonistas nicotínicos. Vamos começar pelos muscarínicos. A atropina, por exemplo, é um antagonista muscarínico, certo? Isso mesmo. A atropina é um exemplo clássico. Outros antagonistas muscarínicos são a escopolamina, o ipratrópio e o tiotrópio. Essas drogas se ligam aos receptores muscarínicos e impedem a ortia se ligar e descer seus efeitos. Como os receptores muscarínicos são mais abundantes no parasimpático, essas drogas geralmente têm efeitos opostos aos do descansar e digerir. Que tipo de efeitos são esses? Por exemplo, a atropina causa dilatação da pupila, acelera o coração, diminui a salivação e outras secreções. A escopolamina é usada para prevenir enjoo. O ipratrópio e o tiotrópio são broncodilatadores usados no tratamento da asma e da dipiose, porque bloqueiam os receptores muscarínicos nas vias aéreas. As tabelas 8.1 e 8.2, junto com a tabela resumo dos agentes anticolinérgicos, detalham as funções e os efeitos colaterais dessas drogas. Então, bloqueio parasimpático pode gerar efeitos bem interessantes. E os antagonistas nicotínicos, o que eles fazem? Eles bloqueiam a ACE nos receptores nicotínicos. Um exemplo são as drogas bloqueadoras ganglionares, como o hexametônio, que bloqueiam os receptores nicotínicos nos gânglios autonômicos, afetando tanto o simpático quanto o parasimpático. Elas já foram usadas para controlar a pressão arterial. Mas hoje em dia existem opções mais seletivas. E também temos os bloqueadores neuromusculares, que atuam nos receptores nicotínicos nem na junção neuromuscular, causando paralisia muscular. Eles são essenciais em cirurgias, mas o foco aqui é o sistema nervoso autônomo. Certo, vamos manter o foco no lado involuntário das coisas. Agora, mudando de lado, vamos falar do simpático. A norepinefrina e a epinefrina são os principais neurotransmissores, né? Então a gente deve ter drogas que imitam e bloqueiam seus efeitos, certo? Exatamente. As drogas que imitam os efeitos da norepinefrina e da epinefrina são chamadas de simpatomiméticas ou agonistas adrenérgicos. Elas podem ser de ação direta, se ligando diretamente aos receptores adrenérgicos, ou de ação indireta, liberando norepinefrina das terminações nervosas. E quais são os exemplos dessas drogas de ação direta e seus usos? A fenelefrina, por exemplo, é um agonista íon seletivo que causa vasoconstrição. Ela é usada para aumentar a pressão arterial ou como descongestionante nasal. O albuterol é um agonista bem seletivo, que causa broncodilatação e é muito usado no tratamento da asma. O isoproterenol ativa tanto B1 quanto B2, aumentando a frequência cardíaca e causando broncodilatação, mas ele é menos usado hoje em dia porque não é seletivo. A epinefrina atua em receptores alfa e beta e é essencial no tratamento da anafilaxia, porque causa broncodilatação, vasoconstrição e outros efeitos.
A norepinefrina atua principalmente em GA1 e é usada para aumentar a pressão em casos de hipotensão grave. A tabela 9.2 e a tabela resumo dos agonistas simpáticos têm mais detalhes sobre a seletividade e as aplicações clínicas dessas drogas. E os simpatomiméticos de ação indireta, como eles agem? As drogas de ação indireta, como a anfetamina e a tiramina, entram nas terminações nervosas e fazem com que a norepinefrina armazenada seja liberada, aumentando a atividade do simpático. Elas também costumam ter efeitos no sistema nervoso central. Interessante. Agora, vamos falar do outro lado da moeda. As drogas que bloqueiam o simpático. Os antagonistas adrenérgicos, ou bloqueadores adrenérgicos. Eles são divididos em bloqueadores alfa-adrenérgicos e bloqueadores beta-adrenérgicos. Começando pelos alfa-bloqueadores, o que eles fazem? Os bloqueadores alfa-adrenérgicos, como a fentolamina, a prazosina, a tansulosina e a oembina, bloqueiam os receptores alfa. Seus efeitos dependem da seletividade por A1 ou E2. Os bloqueadores A1 seletivos, como a pradosina e a tansulosina, causam vasodilatação e são usados para tratar hipertensão e hiperplasia prostática benigna, respectivamente. A ioimbina, um bloqueador A2 seletivo, tem efeitos mais complexos e é menos usada. A tabela 10.1 e a tabela resumo dos antagonistas simpáticos explicam isso melhor. Então, bloquear os receptores alfa pode diminuir a pressão arterial, relaxando os vasos sanguíneos. E os beta-bloqueadores, como aqueles que você mencionou antes. Os beta-bloqueadores, como o propranolol, a petoprol, o atenolol e o labetalol, bloqueiam os receptores beta. O propranolol bloqueia BERT1 e BEG2. O metoprol e o etanol são obratos seletivos, atuando principalmente no coração. O labetalol bloqueia receptores alfa e beta. Os beta-bloqueadores são usados para tratar hipertensão, angina, arritmias e outras doenças cardíacas porque diminuem a frequência cardíaca e a força de contração do coração. A tabela 10.2 e a tabela resumo dos antagonistas simpáticos detalham a seletividade e as aplicações clínicas de cada um. É impressionante como a gente tem tantas opções para modular esse sistema tão complexo, né? E você mencionou um estudo de caso no início sobre uma mulher com blefaroespasmo que foi tratada com toxina botulínica. Como isso se relaciona com o que a gente discutiu? É um ótimo exemplo para a gente entender como tudo se conecta. O blefaroespasmo envolve contrações involuntárias dos músculos ao redor dos olhos. A toxina botulínica tipo A inibe a liberação de AUR, mas nesse caso ela age na junção neuromuscular, onde estão os receptores nicotínicos ANEB que controlam os músculos esqueléticos. Ao bloquear a AUR, a toxina causa paralisia muscular localizada, diminuindo as contrações e melhorando a visão da paciente. Então, mesmo atuando no sistema nervoso somático, nesse caso, a toxina botulínica mostra como o bloqueio da liberação de neurotransmissor pode ter um efeito terapêutico. Exatamente. É por isso que é tão importante entender os neurotransmissores e seus mecanismos de ação para desenvolver tratamentos eficazes. Nossa, essa foi uma imersão e tanto. Para resumir, a gente viu que a SNA tem dois ramos principais, o simpático e o parasimpático, que geralmente atuam em oposição. Eles se comunicam através de neurotransmissores como a acetilcolina e a norepinefrina, que agem em receptores específicos muscarínicos e nicotínicos para alfa e beta para norepinefrina e epinefrina. E a gente tem um arsenal de drogas que podem estimular ou bloquear esses receptores, permitindo modular as funções corporais para fins terapêuticos. É isso aí. A gente viu como a nossa fisiologia é complexa e precisa, e como as drogas, quando usadas corretamente, podem ter um impacto enorme na nossa saúde e bem-estar. É fascinante pensar em como essa orquestra silenciosa está sempre atuando dentro da gente, regulando tudo sem a gente perceber. Isso nos leva a uma reflexão. Quantas das nossas atividades e funções vitais dependem do SNA? E como as pesquisas futuras podem nos ajudar a modular esse sistema de forma ainda mais precisa, não só para tratar doenças, mas também para melhorar a nossa saúde e qualidade de vida. É realmente muita coisa para pensar. Obrigado por mergulhar com a gente no mundo do sistema nervoso autônomo. Até a próxima.